sedentarismo acho que é o cigarro do século XXI. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente estimular esse paciente, por exemplo, a pessoa que tem varizes, né? Você tentar estimular ele a fazer uma atividade física para melhorar esse retorno venoso. Então, você fala, olha, tente fazer uma atividade com baixo impacto, por exemplo, né? Que acabe não exacerbando uma piora da pressão na perna. Então, normalmente eu falo, se você andar, você já está ajudando demais. Né? Tem estudos que mostram, né, o gráfico de o cara que é sedentário e começar a fazer atividade física. Sim. Essa pessoa, ela tem uma melhora muito mais significativa do 0 para 10 minutos do que do 10 minutos para meia hora. Sim, sem dúvida, né? Acaba tendo... Claro, às vezes eles perguntam, o que eu faço? Qualquer coisa, só faça. Faz, exato. Eu tento sempre pontuar isso com meus pacientes, sabe? E eu falo, olha, andar, se você caminhar... Ah, doutor, mas qual que é a melhor atividade física que eu posso fazer para a minha condição? Então vamos pensar, um paciente aterosclerótico, ali entre 60, 70 anos, 80 anos, muitas vezes já pode ter algum desgaste articular. Eu falo, olha, se você fizer um pilates, se você fizer uma hidroginástica, que tenha baixo impacto, ou se você conseguir caminhar, você consegue pedalar? Você pedala, se você tiver uma bicicleta, sem bicicleta em casa, ergométrica. Enfim, a gente sempre tenta alinhar nesse sentido. É claro, a gente vai ter que ver o paciente individualizado, sim. Mas eu falo, olha, qualquer coisa que você fizer, sem dúvida nenhuma, vai te impactar. Você deve ter uma desculpa muito que eu recebo aqui, eu vou te falar que o Dr. Vitor que estava aqui no episódio passado, que é ortopedista. Muitos eu tenho um problema no joelho, não posso fazer atividade física. Sim, isso foi uma coisa que ele deixou muito claro. Não existe isso. É clássica, né? Não existe isso. Ele falou assim, não existe lesão no joelho que você não impeça de fazer atividade física. Não posso dobrar o joelho. Sim. Você imobiliza o joelho e vai fazer uma natação, você não precisa bater a perna. Sem dúvida, sem dúvida. É uma clássica desculpa dos pacientes. A grande questão é que, às vezes, você precisa ter um acompanhamento, um profissional mais bem habilitado para acompanhar essa pessoa durante a atividade física, que muitas vezes não está disponível. A gente tem algumas reabilitações vasculares, né, para esses pacientes, principalmente o paciente arteropata. A gente sempre norteia em relação a uma atividade e o processo fisioterápico que vai estimular esse paciente a caminhar, a melhorar da claudicação, ela melhora muito. Você já teve algum paciente que fala assim, esse cara vai precisar de cirurgia daqui 6 meses e no fim das contas ele mudou o hábito e conseguiu sair? Tem, cara, tem. Então, o paciente que é claudicador, né, a não ser que esteja limitando muito a vida desse paciente, ele fala, doutor, eu não consigo andar dentro de casa, eu não consigo ir ao banheiro. Aí eu acho que às vezes o paciente tem benefício em uma indicação cirúrgica. Então, muitas vezes fazer uma revascularização do membro. Mas... no geral, a gente consegue manejar esse paciente de forma conservadora. Porque eu falo para ele, olha, hoje você está com 65 anos, você tem uma obstrução de uma artéria ali da coxa, femoral superficial, né? Então a gente fala, tudo bem, a gente vai recanalizar, a gente vai colocar um stent nessa perna. Você vai continuar fumando? Você vai continuar bebendo, sedentário? Enfim, esse stent vai entupir daqui 2 anos, no máximo. No máximo... É o que acontece na disfunção erétil, é a mesma coisa. Então, esse paciente, às vezes, ele bate o pé, ele fala, doutor, eu quero operar. Você fala, mas você acaba não tendo uma indicação para isso, né? Eu acho que o tratamento clínico acaba impactando muito mais na sua vida. A sua mudança dos hábitos que vai fazer com que você tenha melhora desse cenário aí de dor na perna quando você anda, né? É claro, que fique bem claro, os pacientes que acabam desencadeando lesão na perna isquêmica, esse paciente, sem dúvida nenhuma, tem uma indicação... né, supra-sumo ali para operar. As doenças que têm esse componente clínico, né? Existem doenças que, por exemplo, o aneurisma ainda tem fatores de risco com relação a cigarro, essas coisas, pressão alta e tal. Sem dúvida. Mas, por exemplo, sei lá, uma hiperplasia prostática benigna. Tem algumas relações com questões de hábitos? Até tem, mas são bem menores. Aí a genética é o que manda. Sim. Então, assim, aconteceu porque ia acontecer. Claro. Então, esse cara você vai operar, ele vai geralmente resolver o problema. Mas, por exemplo, a disfunção erétil, que é a doença de base, na maioria das vezes, nos pacientes acima de 50 anos, é a aterosclerose. Sim. Vem um stent, vamos supor que inventem um stent para se colocar na região do pênis. Sim. Cara, você vai colocar o stent, não vai dar 2 anos, esse stent vai estar entupido. Claro, com certeza. Né? Porque... o paciente não vai mudar a vida dele. Exato. Sabe, Bruno? Então... A gente pontua para esse paciente, olha, o benefício que você vai ter relacionado a uma possível angioplastia de membro, talvez melhore naquele cenário inicial, né?
Então a gente vai seguir esse paciente e a gente vai ver que ele realmente, doutor, minha vida mudou, mas ele vai continuar fazendo aquela mesma coisinha que ele fez sempre. Ele vai continuar fumando, ele vai continuar obeso, ele vai continuar sedentário. E isso vai fazer com que haja uma progressão da doença e vai fechar esse dente, sem dúvida nenhuma. Então, controlar diabetes, obviamente, que é um fator de risco de aterosclerose gigantesco, né? Então, esse paciente não controla diabetes, né? Então, continua ali com um nível hiperglicêmico gigante. A gente fala, não adianta. Eu acho que a mensagem principal é, operando ou não, as mudanças de vida, os hábitos precisam mudar. E a gente tem, acho que todos os episódios eu falo isso. Todo mundo fala a mesma coisa, porque, né? Todo mundo. A gente vive hoje uma mudança muito drástica no nosso modo de viver, né? Sim. E aí isso inclui a gente, né? A gente vive muito tempo sentado. Quando a gente está em pé, a gente está em pé operando e acaba que está parado, né? Exatamente. Então, exato. A gente precisa se policiar muito da questão de fazer atividade física, tentar manter uma qualidade de vida. E a gente tem que ser exemplo também, né, Sim. Thiago? E a gente tem que ser exemplo para os nossos pacientes. Eu lembro né? que a Carol falou aqui, falou assim, eu comecei a fazer atividade física porque eu tinha vergonha. Eu falava os pacientes fazer e eu não fazia. Eu não fazia, exato, né? Então, a gente tem que, de certa forma, ser exemplo para esses Sim. pacientes também, né? Então... E eu não sei, enfim, é uma estatística que é genérica, né? Mas eu acho que 70%, 80% dos problemas que as pessoas, na maioria das vezes, têm, melhorariam, para não dizer resolveriam, se elas tivessem sono, atividade física e alimentação adequada. Exato. Eu acho que isso acaba sendo primordial para uma vida saudável, né? Se a gente come, se a gente se exercita, se a gente dorme, sem dúvida nenhuma é uma tríade aí. Eu acho que a medicina foi para um lado muito especializado e importante, que assim, Claro. você vai tendo tratamentos muito específicos para determinados problemas que vão acontecer. Mas a gente perdeu um pouco disso, né? Tem voltado um pouco. E aí começa a surgir esses especialistas em longevidade, especialistas em coisa que não é especialista em nada. Integralistas aí. Começa a dar espaço Sim. pro charlatanismo. Sim. Aí vem o soro que faz um milagre, que não existe. Exato. Quando na verdade essa pessoa só precisava melhorar os hábitos de vida dela. Sem dúvida, né? Porque é muito mais... a gente consegue receber essa informação de que determinada medicação vai mudar a sua vida. Esse soro aqui vai com certeza mudar. É um esforço muito grande a gente ter que mudar. Sim, eu costumo falar que dia a dia, não é fácil, é simples, Sim, mas não é fácil. Não é fácil, exatamente. E é isso, a gente vai ter que escolher o nosso difícil aí nesse Exato, cenário, né? Porque o benefício, ele também não é de curto prazo, né? O Sim. cara que começa a fazer atividade física hoje, amanhã ele é um cara que gordo, sedentário, sem dúvida. ruim de saúde e com dor. Sem dúvida. Porque ele começou a fazer atividade física hoje. Ele vai começar a ver os benefícios depois de 6 meses. Sem dúvida. E a gente pontua para esse paciente, fala, não é fácil a gente sair do 0 para 10%. Não é fácil. É difícil a gente, né, começar a se movimentar, fazer uma atividade física regular, né? Em casa eu vivo isso, sabe? Sim. Meu pai, cara, que dificuldade que é fazer esse homem se movimentar, sabe? Ele é sedentário, ele não gosta. Minha mãe, pelo contrário, minha mãe é super ativa, né? Faz hidroginástica, faz pilates, faz caminhada, enfim. Mas meu pai é uma pessoa muito difícil. Então, eu canso de falar de pra casa ele. Você não faz milagre, não faz milagre. Meu pai sempre teve um status de saúde bom, né? E tá bem. Mas eu falo, pai, tem que tentar fazer uma atividade física. E é difícil. Sim. Então, se eu, que trato esses pacientes é uma geração com um pouco repercussões diferente, importantes... né? Eles não estavam... Sim. Foi o que o Vitor falou assim, pô, minha avó tem 80 e poucos anos, tem Alzheimer, puta, atividade física pra ela é... Ela vai na academia, pessoal, tem que fazer exercício. Ela fala, não vou fazer. E não faz. Então, é isso, né? Meus pais, eles fazem. Meu pai, ele faz. Ele, enfim, eu tenho um histórico cardiovascular na família. Meu avô teve 2 AVCs, tudo. E acho que isso talvez assuste um pouco ele. Sim. Então, ele sempre fez atividade física. Sim. Mas, realmente, acho que colocar isso na cabeça da população é difícil. É difícil, né, Thiago? Acho que... E é porque eu acho que não é... É porque o benefício, ele é longo, né? Sim. Você não vê um benefício real. Igual você, sei lá, por exemplo, você opera, o cara que não conseguia andar, ele começa a andar. Sim, sem dúvida. Se você não o cara percebe enxerga de uma hora para outra.